Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Depois de um culto desse enlevo espiritual que nós acabamos de adorar o Senhor, porque você não veio aqui para assistir ao culto, você veio para adorar. Nós viemos adorar, nós viemos prestar culto ao Senhor. E depois destes momentos na presença de Deus, em que sentimos a sua presença, a gente continua em adoração, a gente continua na presença do Pai, querendo ouvir o que Ele quer para as nossas vidas nesta noite. Estamos em campanha de missões nacionais, mas eu quero dizer que nós estamos todo este tempo de igreja vivendo missões, vivendo a multiplicação, vivendo o discipulado, a vida na vida, os relacionamentos intencionais, porque é isso que precisamos viver para que o reino de Deus chegue e seja inaugurado nos corações. A gente canta, né? Que venha o teu reino, né? Que seja feita a tua vontade. E precisamos orar sim, porque na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra, que venha o teu reino. Então, nós precisamos orar sim para que o reino de Deus venha e seja inaugurado, porque Jesus transforma, irmãos. Você já foi transformado por esta palavra? Você já foi transformado por Jesus? Amém? Pois é. E quando a minha vida e a sua vida são transformadas por Cristo, começamos a ter credibilidade para os que estão de fora, para aqueles que nos veem. Porque olha para a Alessandra e diz assim: a Alessandra era assim, mas agora a Alessandra não é mais. Ivo era assim, mas não é mais. Milena era assim, agora não é mais. O que foi que aconteceu? Jesus Cristo mudou o viver. E é isso que nós temos que viver para trazer essa credibilidade do Evangelho para aqueles que nos ouvem. Nos ouvem. Nos anos 80, a gente cantava muito: Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser, Jesus Cristo mudou. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu me lembrava que sempre a gente cantava aquilo ali. Meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração, diferente hoje é o meu coração. E quando eu cantava essas músicas, eu ficava me perguntando entre o antes e o depois, que é também uma música, né? De 2017, da campanha. Entre o antes e o depois, como é que fica a minha vida? Antes de Jesus e depois de Jesus. E eu me recordo das fotografias que eu tirava, porque eu tirava assim. Eu tenho uma assim mesmo. Ela está olhando e está. Que eu não conseguia nem levantar a cabeça de tão envergonhada que eu era. Tímida até o extremo. E eu cantava aquelas músicas e eu dizia assim: Jesus Cristo mudou meu viver, ainda continuo com uma timidez. Botavam para fazer uma coisa, uma dor de barriga. Toda hora eu ia no banheiro da igreja quando era para fazer qualquer coisa. Estava nova, ficava às vezes me escondendo atrás das pessoas para deixar para ninguém me mandar orar. Não queria que ninguém me enxergasse para que eu pudesse orar de tanta vergonha. Assim acontece com o novo crente, né? Fica com medo. Vamos olhar aqui, vamos pedir alguém para orar. Aí todo mundo fica atrás da pilastra, vergonha, timidez. Logo quem está no início da fé. É assim, né? Quem não já passou por isso? Eu já passei. Eu já passei. E como, irmãos, como a gente pode dizer que Jesus Cristo mudou o nosso viver quando ainda tem muitas coisas ou algumas coisas que nos impedem de nós mantermos um relacionamento com as pessoas para nos achegarmos a ela, para convidar para perto de si? Eu me lembro
que quando eu era menor, quando eu era criança, né? Eu estou falando de coisas de muito tempo atrás, viu? Mas eu cantava, Jesus Cristo mudou meu viver. E eu me lembro que as meninas da minha infância, da- do meu tempo, quando nós brincávamos, eu não tinha muitas amizades. E algumas com quem eu não me relacionavam, eu acredito que elas tinham uma ideia de mim. E a ideia que elas tinham de mim é de que era uma pessoa metida, porque eu não falava com as pessoas. Tinha vergonha de dar até um bom dia. Mas talvez para elas não fosse, fossem outras coisas, né? Fossem outras coisas. Eu tinha uma família que tinha um pai, que tinha uma mãe, alguns tinham também, algumas delas, mas a gente tinha algumas condições talvez um pouco a mais do que elas. Não sei o que levava talvez elas pensarem, mas uma vez ela disse isso. E há pouco tempo eu encontrei no ponto vindo para cá, tem umas 3 semanas. Uma dessas que a gente brincava, que era a prima da menina que eu brincava, e ela disse, e ela não está mais morando no bairro, ela está morando em outro bairro, aí ela olhou para mim, Sandra, no ponto, Sandra. E eu digo, ui, como é que vai? Eu dei um abraço nela, ela disse, você lembra de quando a gente era menor? Eu digo, eu lembro de algumas coisas. Aí ela disse assim, às vezes você não brincava com a gente, né? Coisa de tantos anos, eu digo, mas hoje é diferente, né? Eu digo, é diferente. E hoje eu passo, e foi Deus foi trabalhando na minha vida, eu acho que Deus começou a trabalhar na minha vida, e hoje eu dou bom dia, boa tarde por todo mundo que eu passo. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Aqui eu vejo na rua. Tanto é que agora, gente, que eu não venho mais andando, depois de 20 anos sem estar andando, minha mãe, quando passa, o povo pergunta por mim. Agora eu estou assim. Cadê sua filha? Sua filha não passa mais por aqui? Sua filha não mais. Ela sumiu? Todo mundo dessa rua nova, desse caminho daqui até minha casa, todo mundo. Por quê? Eu mudei. Jesus mudou a minha vida. E eu hoje falo. Estou falando isso porque a gente tem falado muito sobre relacionamento discipulador. E não podemos ter relacionamento se não tivermos uma comunicação com as pessoas. A gente não pode transmitir algo, falar com elas, ter credibilidade, gerar uma confiança, se nós não nos comunicarmos com as pessoas, se nós não nos achegarmos a elas, se nós não quebrarmos essas barreiras que muitas vezes impedem. E a timidez é algo que não é bíblico, irmãos, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha aí o problema. Eu estava com um problema na minha vida que eu nem sabia, não tinha nem consciência disto, não tinha consciência. E a gente precisa se relacionar, a gente precisa se comunicar. E precisa orar para que Deus mude esta realidade em nós. Porque só o Senhor pode transformar. A gente fala muito de transformação e quando vem um tema tão sugestivo que Jesus transforme e até veste a camisa, a gente pensa muito com aquele que está de fora e que não conhece a Cristo, que precisa ser transformado pelo poder restaurador e pela graça salvífica de Jesus. Eles precisam sim ser salvos. Precisam ser transformados por esta graça, essa maravilhosa graça. Mas primeiro eu preciso ser transformada. Primeiro nós precisamos ser transformados para levar esta mensagem, para haver credibilidade. E o quanto você já foi transformado, hein? Desde o início da sua caminhada. Pense aí quanta coisa Jesus já trabalhou na sua vida até o dia de hoje. Mas acredito, como disse lá o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra, ele ainda continua, né? Trabalhando até aquele dia de Cristo Jesus. Então, nós somos ainda uma obra que Deus está trabalhando. Mas tem coisas que precisam ser vencidas para que a gente possa alcançar outros. Mas a transformação começa em nós. Amém? Quero orar com os irmãos. Abaixa a cabeça. Pai,
Nesta hora, nós queremos pedir ajuda do Senhor para entender o que o Senhor quer conversar conosco nesta noite. Eu sei que o Senhor já tem transformado as nossas vidas e tem mudado muitas coisas, mas ainda talvez haja coisas na nossa vida que precisam ser transformadas por Jesus, para que possamos ter um maior alcance de pessoas, que possamos testemunhar e que possamos compartilhar a nossa fé. Senhor, eu não sei quais as dificuldades, eu não sei qual poderiam ser hoje. Aquilo que poderia ser vencido ainda precisa ser vencido, mas o Senhor sabe o que precisa ser mudado em nossas vidas, em cada uma das vidas que aqui está. Só nós queremos, Senhor, ser transformados pelo Teu Santo Espírito, para, no poder deste mesmo Espírito, sermos bênçãos para a vida de outros, Senhor. Para alcançar a vida de outros, para que o Teu reino se manifeste na vida de outras pessoas, seja inaugurado na vida de outras pessoas, para que elas tenham vida e vida com abundância. Por isso, Senhor, nesta hora, continua a falar conosco, porque o Senhor já tem falado durante todo este culto. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus também quer transformar, irmãos, e ele transforma as nossas vidas através da oração. Quando a gente lembra de Pedro, a gente lembra de Pedro, um homem antes de Jesus, um homem impulsivo, né? Um homem que muitas vezes andava muito apressado, e uma pessoa que é sempre apressada, sempre errava por muitas vezes não ser ponderado. Mas Jesus foi trabalhando na vida de Pedro, e Pedro, depois que Jesus ascendeu os céus, se tornou uma bênção para a igreja primitiva. Jesus mudou a vida dele. Jesus mudou a vida dele. E tem mudado de muitas outras pessoas ao longo dos anos, até os dias de hoje. Ele mudou a vida de Paulo, ele mudou a vida da mulher samaritana, ele mudou a vida de João, que se tornou o apóstolo do amor. Jesus transforma de fato e de verdade. E quando eu falo da oração, nós estamos vivendo um tempo que estamos sendo estimulados a orarmos cada vez mais. É interessante porque temos vindo desde o início do ano com períodos de oração, 21 dias de oração, e hoje estamos com um período de oração às 11 da manhã. Estamos com um outro desafio de oração vindo pela MCM. Estamos orando. E o caminho da oração é um caminho que traz mudanças também para a nossa vida. E como disse o pastor Naldo, muitas vezes aqui, muda a geografia onde nós estamos, o lugar onde nós estamos. Eu nunca vou me esquecer de alguns momentos na minha vida cristã que a oração foi fundamental e de maneira que eu não esperava. Como eu falei aos irmãos, 20 anos andando de minha casa até a igreja. E quando eu passava pela porta da casa de Emília, Emília tinha um PGM na casa dela, que na verdade era de Nani, né? Era em Nani. Mas Emília, vizinha, fazia parte. Quando aquele PGM, Emília, na sua casa, na casa de Nani, Nani desceu, desfez, eu fiquei com uma tristeza tão grande. E eu disse assim: eu ando tanto por esta rua e tinha um PGM, mas, Senhor, é, restaura, Senhor, um PGM nessa rua. É uma rua que eu passo todos os dias, falo com as pessoas, convido as pessoas, falo com elas, e elas, quando eu convido, elas não respondem a essa vinda. Convidava a Solange, que está bem no na entrada da Rua Nova, convidava o povo todo da rua. E um dia eu passei, Emília, pela frente daquela casa que eu nunca tinha visto os moradores. Eu não conhecia, conhecia todos de vista. Mas naquela casa especificamente, que fica um pouco mais em frente, a de Emília para frente assim, eu não conhecia quem morava ali. E eu disse, Senhor, eu nunca conhecia as pessoas desta casa. Mas quando eu andava, pastor Naldo, já naquela época,
eu andava dizendo: Senhor, me dê uma alma nessa rua. Senhor, eu quero uma alma nessa rua. Senhor, eu quero uma alma nessa rua. Por que eu dizia isso? Porque um dia, quando eu vinha de minha casa, um dia chuvoso, inclusive teve um dia até que eu caí na entrada da rua, viu? Uma chuva terrível, escorreguei. Mas eu dizia: Senhor, eu quero uma alma nessa rua. Uma alma, Senhor. E Jesus disse assim, foi muito claro comigo: este é o seu campo missionário. Onde você está, a rua que você está, por onde você passa, é seu campo missionário. Eu ouvi aquilo muito claramente no meu ouvido, irmãos. Nunca tinha ouvido a voz tão clara como naquele dia. Este é o seu campo missionário. Passaram-se um tempo, não sei quanto tempo. Um dia eu aqui na igreja, pastor Pereira estava viajando. Chega uma jovem aflita, uma jovem muito aflita, querendo falar com o pastor. Eu disse para ela: Alessandra, me chamaram. Eu digo: olha, o pastor não se encontra. O pastor está em viagem. Não está aqui. E ela, muito aflita, disse: olha, ele não está. Você quer conversar comigo? Se você quiser, mas eu digo: você pode conversar? Eu digo: posso. Coloquei essa pessoa para dentro de casa, para dentro da igreja, lá embaixo. Coloquei lá embaixo, nós conversamos, orei com ela, falei do amor de Deus. E ela foi embora. Disse: olha, o pastor chega a tal tempo, você pode retornar se você quiser. Ela retornou. Conversou comigo outras vezes, conversou com o pastor Pereira, aceitou a Cristo Jesus, resolveu seus problemas que ela tinha, que chegou aqui com uma demanda muito, né, complicada, casou, está congregando, né? Está bem, hoje tem uma filhinha e hoje serve na escola, professora da escola, aquela pessoa. E quando eu fiquei tão feliz, eu disse: menina, onde é sua casa? Você mora onde? Moro na Rua Nova. Rua Nova? Mas eu nunca vi você pela Rua Nova. Ela disse um dia: você não sabe onde é a casa de Emília? Tal? Sei. Pois é, a minha casa é aquela. É justamente a casa, irmãos, que eu nunca tinha visto. Ninguém daquela casa, naquela rua. Porque eu nunca te vi. Porque eu saio de manhã, eu sou professora, eu saio de manhã, só chego de noite, muito, muito tarde. Eu digo: é por isso que eu nunca passei. Todas as vezes que eu passei por ali, nunca vi você. A oração muda muitas coisas. A alma que eu tanto pedi ao Senhor, naquele dia foi ela. E hoje ela serve. Eu digo como missionária também, na Escola Batista Fonte da Vida. Então, irmãos, quando a igreja é convocada a orar, é porque nós sabemos que Deus age por intermédio da oração. Há várias recomendações na palavra para que nós possamos orar, orar sem cessar. Paulo já falou aos Tessalonicenses. A Bíblia está cheia. Hoje acabamos de orar há poucos instantes pela nossa nação. Em Crônicas vai dizer o quê? Segundo as Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e me orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estou falando isso porque precisamos orar. Quando nós oramos, Deus muda a realidade ao nosso redor. E Deus começa a mudar dentro da nossa casa, quando nós também começamos a orar pelos os da nossa casa. Me recordo outro dia, quando eu estava indo para a roça, eu disse a Sandro: a gente vem para cá final de semana, não tem uma igreja para ir. A gente é tão coisa com igreja, né? Com culto. Tem o culto na roça, a gente vai para o culto na roça, adora na roça, canta na roça, faz tudo vive a comunhão, até o partir do pão na roça a gente tem isso, na casa da nossa irmã Bela. Mas uma vontade de estar junto com outros, porque quem é discípulo quer estar com outros discípulos. Quem é discípulo de Jesus tem alegria em servir ao Senhor, tem vontade de servir ao Senhor, quer ser frutífero, né? E uma igreja que no caminho para a roça, eu sempre que eu passava tinha uma placa.
Eu disse, eu quero ir nessa igreja. Aí Sandro disse assim, mas isso aí eu não sei, sabe onde é, não. Eu digo, esse é um lugar muito longe. Não importa, um dia eu quero ir nela. E chegou aquele dia que foi aquele dia marcado por Deus. Eu disse, Deus, eu quero ir. Engraçado que isso nós marcamos, mas depois não deu certo. E um dia, meus sogros foram para casa. Viemos até a vila para levá-los. Fomos mais um pouquinho adiante, no JK, na cooperativa, comprar algumas coisas. E aí Sandro disse: é hoje, vamos lá. E entramos. E andamos, e andamos, e andamos, e andamos. E digo, meu Deus, não chega essa igreja, não. Onde é que está essa igreja? Daqui a pouco nos deparamos com uma plantação de limão. Muitos limões. Meu Deus, vai ter igreja aqui nesse lugar? Vamos, está dizendo que tem a placa e não tinha mais sinalizações. Mas chegamos finalmente, encontramos uma igreja de pedra, uma igreja que foi construída por japoneses, por um japonês convertido da Segunda Guerra Mundial e que agora tinha construído. E que na época, quando foi construir a igreja, todos diziam, louco, por que você vai construir uma igreja aqui? Mas o homem tinha um ardor missionário, tinha uma vontade, ele era um visionário, ele queria ver almas naquele lugar, ele tinha saído daquele contexto de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele agora estava cheio de esperança de que ele poderia repartir a sua fé com aqueles que poderiam repartir. Só que a família disse: você vai pregar para quem? Isso aqui é um assentamento. A gente não tem, e olha que até hoje, vizinhos têm há muitas estradas, há muitos quilômetros de distância. Ele disse, mas nós vamos fazer uma igreja aqui. Vai começar conosco. E ele começou a evangelizar o povo dele, os japoneses, o assentamento JK, que no período do presidente Juscelino Kubitschek, foi dado aos estrangeiros a oportunidade de reconstruir a sua vida depois da Segunda Guerra Mundial. Só que aquele homem plantando na terra não tinha condições de suspender aquela igreja. Ele volta para o Japão, trabalha no Japão, ganha dinheiro e constrói a igreja que está erguida até o dia de hoje. Se os irmãos verem, é tão linda de pedra. Mas não vem ao caso dizer. O que vem ao caso dizer é que naquele lugar hoje tem um casal de missionários. Um casal de missionários que foi para lá através da oração, de muitos dos que estavam ali. E o pastor que está à frente, quando nos conversa conosco, disse que estar ali era um desafio missionário muito grande, porque as comunidades eram distantes e porque ele também tinha limitações, muitas limitações, e que a saúde dele estava condenada a ficar em cima de uma cadeira de rodas. Mas ainda assim, fazendo tratamentos, aquele homem ainda andava, uma mobilidade reduzida, mas ele não parava de pregar o evangelho. Ele não para de pregar o evangelho naquele lugar. Está fazendo agora um tratamento inovador, que ainda dá condições dele dirigir um carro. E eu fiquei me perguntando, um homem com tantas deficiências, com tanta dificuldade de locomoção, mas ele não entregou, ele não se entregou e não disse: eu não posso fazer a obra de Deus. Não, ele se colocou à disposição do mestre para fazer. E eu fiquei me perguntando, a gente que não tem aqueles problemas que aquele pastor tem, aquele missionário tem, e muitas vezes não tem a disposição para fazer a obra. E ele, com todo aquele diagnóstico contrário, ainda assim, dirige, pega de um povoado, pega de outro, e lá hoje tem uma igreja. Quem imaginava que aquele nosso irmão japonês, né, na fé, ia imaginar que ali, dentro daquela plantação de limão, que você olha para um lado tem limão, outro lado tem limão, iria se construir uma igreja. Mas a vontade, o ardor missionário, a oração, o clamor
Porque ele foi transformado, ele queria também ver vidas transformadas. Enquanto todos ao seu redor não viam nada, não viam uma igreja ali, ele já contemplava pela fé uma igreja dentro daquele lugar. Mas, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque longe de lá, aqui em Salvador, uma pessoa, na madrugada, com o mesmo problema desse pastor, estava orando e dizendo: Deus, Deus, eu sei que a cura virá na minha vida. Eu não sei como, mas o Senhor haverá de enviar alguém para me ajudar. Chegamos da roça, passou alguns dias, irmãos. Essa pessoa encontrou com Sandro na porta do mercado. E aí depois Sandro disse: Sandra, aquela pessoa que eu estava conversando tem o mesmo problema do pastor. É mesmo? Digo, é. Então, vamos contar a boa notícia. Falamos com o pastor, Sandro levou, né? Na verdade, a família até naquele lugar. O pastor contou a sua experiência, pregou o evangelho para esta pessoa. Ela ouviu, saiu animada. Voltaram, Sandro chegou de madrugada já em casa, mais de meia-noite. E hoje, essa pessoa, a gente tem tido um relacionamento intencional com ela, porque um dia ela disse assim: eu estava orando, vocês são fruto de oração. No dia que eu estava mais triste e desanimada, eu estava orando. E Deus trouxe vocês aqui para me trazer esperança. E ela tem melhorado, viu? 2 meses de tratamento, ela está bem melhor, para a glória de Deus. Eu tenho orado por ela para que um dia eu possa trazê-la aqui e ela contar o testemunho, ela mesma. Tudo muda, irmãos, quando a gente ora. Deus move. Deus moveu o coração daquela mulher. Deus moveu o meu coração para ter um sentimento que eu não sabia por que eu deveria ir naquele lugar. Porque Deus queria salvar aquela alma. Assim também foi como Paulo na segunda viagem missionária, lá pelo capítulo 16 de Atos. Ele estava com o coração ardendo para passar a Ásia Menor, mas não foi. Eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus, como diz a palavra, e foram para a Macedônia. E chegando na Macedônia, na primeira parada em Filipos, foi o sábado, orar na beira do rio, porque não tinha uma sinagoga para orar. Não tinha um número mínimo de judeus para ter uma sinagoga. E ali ele encontrou Lídia, na beira do rio, com algumas mulheres, orando, louvando. E Paulo e Silas, nessa segunda viagem missionária, apresentam o evangelho para aquela mulher que teve a vida transformada, a casa transformada, porque ela era de Tiatira. Tiatira fica justamente, irmãos, na Ásia, né? Na Europa, naquela parte onde Paulo queria ir. Mas Deus queria salvar naquele momento, a casa de Lídia. Só que Lídia, vendedora de púrpura, estava comerciante, precisava de Jesus. Todos precisam de salvação. E Lídia também precisava. Só que ela não estava em Tiatira. Ela estava na Macedônia. Ela estava em Filipos. E Deus alcançou ela ali. Assim foi comigo, foi com você. Nós somos alvo do amor de Deus. Deus é o Deus que vem ao nosso encontro por misericórdia e graça para nos alcançar. E Ele quer transformar as nossas vidas para ser canal de bênçãos em outras vidas. Deus quer que outras vidas vejam a transformação em nossas vidas para que nós possamos ganhá-las para Jesus. Deus nos chamou para fazer discípulos. É o que está escrito na grande comissão. E o que a gente precisa fazer é se entregar ao Senhor. A divisa desta campanha diz o quê? Se alguém está em Cristo, quando alguém está em Cristo,
torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas estas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui, suplicando a vocês. Aceitem o amor que ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Quantos aqui já nasceram em Cristo? Estão em Cristo. Amém? E deixemos que este mesmo Deus, que nos reconciliou com Deus, através de Cristo Jesus, possa também fazer isto na vida de outras pessoas, através de nós. Irmãos, Deus nos chama. Deus nos chama. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. E o chamado é de fazer discípulos. Mas tudo começa com oração. Tudo começa com oração. No dia que a irmã Milena esteve aqui falando sobre o PGM, acho que foi Laís que disse assim, e aquele cartãozinho, e mostrou o cartãozinho, olha, tá vendo aí, pastor Naldo? Cartãozinho da oração, quando a gente apresenta o cartãozinho, são, irmãos. E eu quero dizer, não desista de orar. Porque você não sabe quando Deus vai estar fazendo a obra. O que nós não podemos é perder esperança e não, é orar e continuar mantendo esses relacionamentos intencionais. Se aproximando das pessoas, se comunicando com elas, chegando-se próximo delas. Porque Deus quer usar a minha vida e a sua vida para ganhar vidas para o reino dele. Transformar, trazer vida e vida com abundância para todos aqueles que estão distantes do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos, para terminar, que você é um embaixador de Cristo. Você é um mensageiro de Deus. Nós somos missionários. Somos mensageiras do Rei Jesus. E que precisamos estar preparados. Que precisamos estar a postos. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor, porque Deus quer lhe usar como um canal nas mãos dele. Deixe-se usar pelo Senhor Jesus. Não importa as dificuldades que você possa aqui agora levantar. Quando eu trago aqui esses testemunhos, é para a glória de Deus. Pessoas, algumas até com limitações, como eu acabei de contar aqui, mas que se não deixaram vencer por elas. Há um mês atrás, eu estava lendo algumas biografias e uma delas falou sobre uma missionária que foi a Guiné-Bissau e que na infância, irmãos, teve um diagnóstico ainda nos anos 50 de autismo. A menina com 6 anos não falava e não andava. E Deus transformou aquela vida e foi levada a Guiné-Bissau. E ali ela se tornou uma pessoa, uma liderança, que fez liderança na Guiné-Bissau de muitos pastores e missionários ali naquela terra.
E eu fiquei impactada com aquilo. Mês passado, parece, foi. Para terminar, estive no Congresso da PEC aqui na Bahia, e a missionária que foi trazer a palavra tinha suas limitações. Quando eu olhei para ela, ainda no hall, antes de ir para a palestra, quando eu olhei, ela com uma certa dificuldade na fala, e eu disse, eu conhecia por causa da foto, essa é a preleitora? E era a preleitora mesmo. E quando deu a palavra para ela falando, ainda com uma certa dificuldade, mas uma mulher que se colocou à disposição do mestre, com uma doença também neurodegenerativa, que só levanta da cama porque tem uns remédios para colocar e a graça de Deus, né? Graça de Deus e porque ela faz esse tratamento, porque ela disse que senão não levantaria. E faz um trabalho com deficientes físicos, deficientes de todas as ordens. E eu fico vendo assim pessoas tão limitadas, têm se deixado gastar por Deus para salvar, para levar salvação, esperança, para dizer às pessoas que Jesus transforma. E aí eu fico me perguntando, e eu, que não tenho as limitações que essas pessoas têm, e você, que tem saúde, que tem voz, que mesmo com uma dor aqui ou uma dor acolá, respira, anda. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Nada diante destes. Nada diante destes, irmãos. Porque quem capacita é o Senhor. Quem dá força é o Senhor. Quem instrui é o Senhor. Quem fortalece, quem coloca de pé é o Senhor. Então não é na nossa força, não é na nossa dependência, não é naquilo que temos, mas é no poder do Espírito. Jesus disse: e recebereis poder, e há de vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem nos capacita é esse Espírito, e esse Espírito quer lugar na minha e na sua vida. Ele quer a minha e a sua consagração para poder achar espaço para agir de maneira sobrenatural na vida daqueles que precisam. É esse espírito que clama, que quer um lugar na nossa vida. É esse Espírito de Deus que quer nos usar com poder e graça, irmãos. Mas precisamos buscar. E tudo começa na oração. Que Deus abençoe. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, diante de tantas coisas que eu tenho visto, de tantos milagres que o Senhor tem operado na vida de tantas pessoas, nós queremos aqui agora pedir perdão. Perdão porque muitas vezes, Senhor, nós somos tão acomodados. Nós somos acomodados com a situação que vivemos que nos envergonha, Senhor, a nós mesmos. Porque poderíamos fazer muito mais do que fazemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, em nome de Jesus. A nossa negligência, a nossa dedicação, a nossa consagração, perdoa-nos, Senhor, e nos desperta, que nós possamos tomar uma atitude diante do Senhor, e sermos colocados diante de Ti, Senhor, para que o Senhor nos use conforme o Senhor quer. Por isso, Senhor, nós queremos nos consagrar ao Senhor. Consagra as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor, para ser usados por Ti, para a glória do Teu nome, para a glorificação do Teu nome, para a exaltação do Teu nome e para a salvação de vidas, transformação de vidas, vidas transformadas pelo poder que há na graça redentora de Cristo Jesus. A graça, Senhor, que nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a graça que traz esperança, a graça que nos abraça, que nos transforma, que mostra o amor do Deus vivo pelas nossas vidas e que nós precisamos demonstrar também
na vida de outras pessoas. Por isso, Senhor, nesta noite, toma nossas vidas em tuas mãos. Nos enche com o teu Santo Espírito, porque somente cheios deste poder, transbordando deste poder, nós seremos ousados no espírito, teremos um espírito de intrepidez e não de covardia. Por isso, transforma-nos, Senhor, naquilo que precisamos ser transformados para a glória do teu nome. Ah, Senhor, como nós precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer. Ouve a oração do teu povo nesta hora. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém.